Vou mostrar os monitores a trabalhar, okay? Com base numa empresa de demonstração, e depois a terceira e última parte, falar aqui de alguns pontos essenciais para colocar em funcionamento os monitores. Nós aqui chamamos monitores de encomendas e de vendas, mas na prática o que eu tenho é ou monitor de encomendas ou monitor de vendas. Até posso ter os dois em simultâneo, mas normalmente um está mais orientado, obviamente, a uma lógica de pré-venda, o outro está mais orientado a uma lógica de venda, ou seja, de faturação. Eles são todos iguais, os documentos é que são de formas diferentes. Ora bem, então, o que é que nós vimos como sendo necessário ou que caracteriza os monitores de encomendas ou de vendas? Basicamente, é uma ferramenta analítica que permite visualizar todo um conjunto de informação, de dados, que são originários de todo o processo comercial, que vem também muito do RP, portanto, todo o processo comercial que é gerado, e com base nesses dados vai permitir a um diretor comercial, chefe de equipa, responsável da empresa, o que for alguém com algum tipo de necessidade, analisar, planificar e, com isso, tomar decisões de uma forma mais informada, mais sustentada. Ou seja, não é só em suposições, não é só com potenciais cenários, é com aquilo que está. E foi uma forma de agilizar essa mesma visualização de informação. Portanto, tem tudo a ver com a informação que já existe, não vamos criar informação nova, nós estamos a torná-la mais acessível, mais visível, vamos dizer assim, para que com isso se possa trabalhar. E então, nesse sentido, o objetivo desta ferramenta é muito apoiar estas equipas de comerciais, gestores, analistas, ou seja, que pretendam agilizar as suas equipas, que pretendam conhecer o desempenho da sua empresa, identificar eventuais constrangimentos, dificuldades, para com isso poder planear as estratégias comerciais, gestão de estoques, portanto, vários conjuntos de coisas que eu posso fazer com base nesta informação. Ora bem, então, e que funcionalidades é que tem? As principais funcionalidades, eu estou a pôr só aqui algumas, elas têm muito mais, eu vou mostrar na prática que funcionalidades é que nós estamos aqui a falar, mas basicamente eu consigo ver o volume de encomendas ou vendas, portanto, como eu falei no início, eu posso dividir os dois cenários, o valor médio por documentos, comparação com os objetivos definidos no MSS, portanto, dos comerciais, como é que estão as coisas a ver, as taxas de crescimento por cliente, a identificação e análise dos novos clientes e prospects, ou seja, que eu criei num determinado período de tempo, indicadores de desempenho, como vendas ganhas e vendas perdidas, depois vou explicar mais à frente o que é isso, indicadores de documentos, como X documentos foram emitidos abaixo de um determinado valor, esse determinado valor também é um parâmetro que eu posso ir. Há muitas empresas que dizem que normalmente os seus comerciais devem ter, isto é um exemplo, encomendas abaixo de 75 euros ou abaixo de 100 euros, por exemplo, tem que ser tudo acima, mas por vezes há encomendas que aparecem abaixo desse valor mínimo. Eu quero identificar quantas são, ou seja, tudo com informação gráfica que me permite logo tirar um conjunto de conclusões. E depois avançar para análise por dimensões, ou seja, ao nível do cliente, comercial, família, artigos e marcas. Nós, cada vez mais, também tem sido muito essa sensibilidade de alguns clientes, vamos contactando a figura de marca, que é, de certa maneira, um conceito transversal a família, a família, portanto, marcas, e perceber de que forma é que eu posso trabalhar isso. Também há muitos ERP que já têm essa caracterização para os artigos, associar artigos a marcas. A canais comerciais, canais de venda, vamos ver o que é isso. Depois também mais formas de visualização com mapas administrativos que mostram a distribuição dos documentos e intervalos de encomendas e vendas e mais outras características. Nós destacamos estas características porque eu tenho só numa única área do MyTeam vários de indicadores, nomeadamente estes que eu aqui referi. Então, nada como eu mostrar, então, a ideia agora é mostrar então, a utilização dos monitores, ou seja, como é que eu posso tirar proveito, e depois a terceira e última parte, como é que eu faço a configuração da informação. Ora bem, então eu vou aqui já então partilhar o meu ecrã. Penso que já estarão a ver. E vou entrar agora então aqui no MyTeam. Portanto, eu queria reiterar que esta funcionalidade é específica do MyTeam. Okay? Portanto, não, obviamente que ela vai beber informação, passa aqui a expressão, a tudo que é feito no MSS, a tudo que é feito no MyMSS, por exemplo, a tudo que é feito também no RP, mas é no MyTeam que tudo se representa. Eu vou aqui entrar, vamos ver aqui todo um conjunto alargado de informação.
E então, nós temos aqui na análise comercial, como podem ver aqui à esquerda, portanto, nesta área de menu já conhecidas, eu posso ter, já era passado, portanto, uma análise sobre encomendas ou sobre vendas. As análises, em termos da base, elas são iguais. O que é que as diferencia? O tipo de documentos que dá origem a essas análises, naturalmente. Sobre encomendas, tipo de encomendas, nas vendas, faturas de recibo, notas de crédito. É o tipo de documento e a forma como eu vou analisar que vai definir o que é que eu vou ver. Eu vou aqui pegar nas encomendas, portanto, que é de certa maneira algo que é uma área mais comum as pessoas utilizarem, por exemplo, o MSS, uma lógica de pré-venda. E então tenho aqui o monitor de encomendas. Portanto, eu vou clicar e lá a informação que me aparece é esta. É um quadro geral que tem todo aqui um conjunto de indicadores já no dia de hoje. Portanto, eu já estive aqui a fazer algumas encomendas hoje, isto na nossa base de dados de demonstração. Portanto, ele mostra aqui exatamente o dia 8 de 10, portanto, que é o dia que nós estamos agora, e tem logo aqui um conjunto grande de indicadores. A primeira coisa que eu gostaria de partilhar convosco é muito simples. Nós temos aqui uma opção chamada tipo de período. O tipo de período, até tenho aqui depois explicar, caso depois não se recordem, o tipo de período é aquele que eu vou usar como comparação. Ou seja, eu tenho os dados do dia de hoje, como podem ver aqui de uma forma muito rápida, 3.499 euros, e aqui o que está a mais de 2.700 é com o período de comparação. Este período de comparação podem ser dois tipos, ou homólogo ou anterior. Homólogo, ele vai-me comparar com o dia 8 de 10 de 2024. Se eu puser aqui um mês, vai-me comparar com este mês do ano passado. Se eu for o período anterior, se eu puser aqui anterior, ele vai-me atualizar e se eu estou a ver aqui um dia, o dia 8 de 10, ele vai-me comparar com o dia 7 de 10, vai-me comparar com ontem. Se eu fizer 10 dias, vai-me comparar com os 10 dias anteriores. Por padrão, está homólogo, que é para eu ver como é que eu estou em relação ao ano passado, para comparar. Isto é logo a primeira divisão, porque isto depois é transversal em várias áreas que podem ver aqui nos monitores. A primeira conclusão que eu tenho aqui, eu tenho aqui 6 cards, ou seja, 6 cartões gerais. O primeiro é fácil, quanto é que eu fiz hoje de encomendas, em comparação com o ano passado estou acima mais 2.067 euros, ou seja, tem um crescimento de 151%, está a subir para cima. Emiti 12 documentos, mais de 300%, ou seja, mais de 3 vezes mais documentos emitidos. O volumétrico de documento e quantos clientes é que eu vendi. Reparem, se eu chegar aqui e mudar para este mês até hoje, portanto, eu vou analisar desde o dia 1 de outubro até o dia 8 de outubro. Eu posso pôr o mês completo. Portanto, este agilizador de datas está presente em vários ecrãs do MyTeam, aqui, obviamente, também. Eu tenho aqui o valor total, portanto, quando é que é de encomendas este mês de outubro. Comparação, já estou com uma taxa de crescimento de 19%, ou seja, mais uma coisa mais normal, não é só em relação ao dia. Esta é autoexplicativo, que é que está. E também tenho aqui em cima quais foram os documentos que estão em análise. Isso é mais importante mais à frente. Eu estou aqui a analisar só encomendas. Okay? Se fosse na fatura, nas vendas, seriam outro tipo de encomendas, de documentos. Aqui no gráfico, eu vou ver de uma forma muito simples. O gráfico, de certa maneira, é autoexplicativo. A coluna verde mais clarinho é as minhas encomendas atuais, portanto, a minha evolução, comparando com o ano passado, o verde mais escuro. E aqui é um gráfico simples de comparação, com duas variáveis, mas eu tenho aqui uma terceira variável, que é os objetivos. Ou seja, os objetivos, quando definidos no MSS, eu vou aqui comparar, portanto, se repararem, estou quase sempre abaixo, só que em fevereiro é que eu ultrapassei os objetivos definidos. Eu posso definir objetivos por comercial e por mês, portanto, e eu naturalmente, a nível de vendas, e eu naturalmente vai aqui representar estes mesmos gráficos. Depois, aqui em baixo, eu tenho os dados sobre os documentos, já lá vamos, mas eu queria destacar entidades. O que é entidades? Neste mês de outubro, eu criei um novo cliente. Não criei nenhum prospect. Também não converti nenhum prospect em clientes, que é o que está aqui a dizer. Portanto, uma coisa é eu angariar prospects, ou seja, leads ou potenciais clientes. Outra coisa é convertê-los em clientes, que é o objetivo final. Portanto, eu aqui não só elenco quantos é que eu criei, claro que este aqui é o principal, quantos novos clientes, mas também quero ver quantas leads, quantas conversões é que foram feitas para isso. Ou seja, eu estou acima do objetivo, porque os meus objetivos eram mais pequeninos para os novos clientes,
e ele vai-me comparar aqui, portanto, ao longo deste ano 2025, eu tinha estabelecido um objetivo para angariar novos clientes e já tenho mais um, porque eu já ultrapassei os objetivos ao longo deste ano, o meu objetivo definido para novos clientes. Aqui é fácil também, autoexplicativo, os objetivos como é que eu estou, portanto, eu estou abaixo 11.400 euros do meu objetivo do mês. Portanto, eu tenho um objetivo, ou seja, ainda me faltam 26 mil euros para chegar ao cumprimento das vendas deste mês. Portanto, eu estou abaixo ainda do valor e consigo comparar no período selecionado, portanto, e no ano passado. Apesar que eu estou a ver mais este período, mas em relação aos objetivos ainda estou abaixo. Agora, se podem ver, eu aqui no gráfico estou aqui, mais baixinho, o objetivo está lá em cima, portanto ainda falta bastante até lá chegar. Agora deixei aqui para o último 2 indicadores que são, de certa maneira, diferenciadores do nós assim esperamos. Mas antes disso, estava a esquecer, falta aqui falar das entidades e quero saber quem é que são os novos clientes. Portanto, eu posso clicar aqui neste detalhe e consigo ver este pop-up que me mostra, por exemplo, quem são os novos clientes. E ele mostra-me, devia estar aqui a aparecer, portanto, ele aqui não está, mas vamos aqui buscar este ano até hoje. Portanto, ele vai-me aqui mostrar uma lista de clientes com os novos, ou seja, quando for os novos clientes que eu criei, eles vão aqui aparecer a lista que eu ser capaz de identificar quem é que foram os novos clientes que eu criei. Okay? Portanto, naturalmente com a identificação, o país, quem foi o comercial e qual foi a data da sua criação. Mas também consigo ver os prospects, os novos clientes e quem é que foi convertido de um para o outro. Okay? Pronto, tenho esta informação aqui, devia estar aqui a aparecer, neste momento não está, mas deveria estar a aparecer. Depois, então sobre os dados mais específicos, dados sobre documentos. O que é que eu tenho? Tenho aqui 2 indicadores, que é o valor abaixo de 100 euros, sendo que estes 100 euros é um parâmetro que eu defino, ou seja, eu tenho que dizer qual é que é o valor mínimo do documento. Eu, neste meu caso, disse que era abaixo de 100 euros. Então, no mês de outubro, eu tive 26,3% dos meus documentos emitidos foram abaixo de 100 euros, ou seja, 10 documentos foram abaixo de 100 euros. E eu também defini uma margem, ou seja, se ele ultrapassar a determinada margem, ele vai-me alertar e o gráfico muda de cor. Portanto, a palavra vai alertar, vai estás a ultrapassar já o número máximo, ou o ideal, com documentos abaixo de um determinado valor. E aqui é também para me indicar todas aquelas vendas ou que as encomendas são feitas pelo MSS, atenção que é só pelo MSS, em que há alteração do preço de um artigo. Portanto, eu estou a fazer uma encomenda e por razões negociais, comerciais, naturalmente com o cliente, eu alterei, baixei um bocadinho o valor de venda do artigo. Então aqui vai aparecer, ou seja, neste caso, este mês já 3,2% dos documentos foram, os preços de venda de algum artigo foram alterados. Isto também é um indicador para perceber até que ponto é que os meus preços de venda normais estão ou são adulterados. Portanto, eu aqui tenho 13%, pode ser uma taxa, vamos aqui dizer, execuível, mas se eu olhar para aqui e vir que, por exemplo, 85% dos meus documentos eu estou sempre a alterar preços, então alguma coisa não está bem com o meu pricing, porque supostamente eu para conseguir vender estou constantemente abaixo aos preços. E se calhar é uma informação que alguém responsável comercial precisa saber normalmente para planear, para perceber até que ponto é que os preços estão ajustados, ou até mesmo para falar com os comerciais, para perceber então porque é que estão sempre a ser baixados os preços, porque às vezes até nem é necessário, mas pronto, mas isso já são conclusões que se tiram das informações que eu aqui mostro. Então deixei aqui para o último este cartão de nível de desempenho, que ele mostra o quê? Valor de encomendas ganhas e valor de encomendas perdidas. Que conceitos são estes? Ora bem, dos 14.800 euros que eu tenho em encomendas, 2,2%, ou seja, 329 euros, foram respeitantes a novos clientes. Ou seja, eu nestes 8 dias do mês de outubro, eu ganhei um novo cliente. E esse novo cliente, a encomenda que ele fez, foi responsável por 2,2% da minha faturação. Ou seja, e depois as vendas, o valor das encomendas perdidas foi 50,4%. Ou seja, 7.490 euros a menos. O que é isto? Ora bem, se eu olhar aqui para cima, eu vejo que eu estou a crescer 19,6% em relação ao ano passado.
Isso é bom, é claro que sim. Mas se eu decompor esses 14.800 euros, vamos ver qual é a origem disto. Então, já sei que 329 euros foi de um cliente novo. Ou seja, se eu não tivesse angariado esse cliente novo, o valor era menos 329 euros. Esse, um ou mais que um, naturalmente. E as vendas perdidas, ou neste momento, encomendas perdidas, o que é que isto é? São clientes que no ano passado, ou seja, período homólogo aqui em cima, compraram, ou seja, encomendaram nestes 8 dias de outubro e que nestes dias de outubro de 2025 não me encomendaram. O que é que isso significa? Se eles tivessem encomendado agora o mesmo que encomendaram há um ano atrás, eu tinha mais 50%, ou seja, mais 7.400 euros de encomendas. Se calhar, se eu olhar aqui só por 8 dias, pode ser pouco tempo, mas se eu for aqui, por exemplo, desde dia 1 de setembro, ele já me dá valores mais baixinhos, mas já consigo aqui ver, reparem, nas encomendas ganhas já tive aqui mais 2,9%, mas 1.900 euros, mas continuo aqui a perder. Isto é chamada taxa de churn, ou seja, eu consigo ver, também está aqui a explicar o que é, e eu consigo perceber que aqueles clientes que não me estão a comprar e podiam ter comprado. Se calhar é bom eu saber quem são. E então, nesse aspecto, eu clico, então eu consigo saber que nas ganhas, ou seja, eu agora estou a ver desde dia 1 do 9 até o dia 8 do 10, não é? Nas ganhas, ou seja, os novos clientes foram estes 3. Okay? Portanto, o cliente é este, o comercial, o valor, quanto é que foi de encomenda, e depois aqui a representatividade das encomendas deste comercial no global da faturação. Ou seja, estes, aliás, dos novos, o restaurante Bízaro, no caso, foi responsável por 50%. Portanto, é um cliente até como novo, até foi bastante significativo. De referir que nós aqui, isto é transversal, nós em vários ecrãs dos monitores temos a exportação para Excel da informação que está aqui no quadro. Ou seja, mesmo que as análises que nós estamos aqui a disponibilizar já à partida não sejam suficientes, podem descarregar para Excel e trabalhá-las de múltiplas formas. Assim como eu vou aqui às vendas perdidas, e se calhar isto também é um dica importante, até porque eu vejo aqui agora que estes clientes, no ano passado, de 1 do 9 a 8 do 10, compraram e este ano não me compraram nada. Isto é bom também para eu analisar depois por comercial, ou seja, eu vou ver aqui a minha lista de comerciais e consigo filtrar. Por exemplo, se eu for aqui for ver a Catarina Dias, não, mas posso aqui procurar, posso ver aqui a Catarina Dias, e ela vai mostrar, pronto, e a Catarina Dias, estes clientes, ela no ano passado, ela enquanto comercial, vendeu a estas entidades e hoje, ou seja, estes 6, e hoje, este período em 2025, não nos conseguiu vender. É uma boa forma de perguntar, então, o que é que mais lá fazer na visita, o que é que se passa, e de uma forma muito rápida tenho esta análise aqui feita. De uma forma rápida, aqui neste ecrã geral, também tenho aqui um ecrã que é conhecido, porque são valores acumulados, eu consigo clicar aqui, e o que é que eu vejo? Venho as minhas encomendas anuais, em janeiro, fevereiro, março, portanto, ele vai-me até aqui outubro, portanto, ainda falta novembro, quanto é que está. O valor acumulado líquido de 2025. Vou comparar com 2024, okay? Para ter aqui uma percepção de como é que estão os valores, e depois vejo aqui a variação. Ou seja, por exemplo, aqui em março é evidente que há um crescimento bastante grande, ou seja, mas estes valores aqui são um pouco enviesados, porque estão na base de dados de demonstração, não é como se fosse uma empresa real, naturalmente, mas consigo ver aqui vários indicadores de variação líquida e também da variação acumulada entre 2024 e 2025. Naturalmente, a partir de 2026, eu vou ver aqui 2026 e aqui vou ver 2025. Mais uma vez, eu posso exportar isto para Excel. Portanto, vai-me dar com estes dados todos trabalhados, é só clicar e ele vai aqui aparecer. Depois, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui uma análise mais decomposta por clientes, ou seja, vamos aqui se calhar agora voltar para este mês até hoje, onde temos menos dados. E eu vou ver aqui então, em outubro de 2025, quem foram os clientes que me encomendaram. Portanto, aqui está a lista de clientes que me encomendaram e eu vejo aqui, por exemplo, o Bar do Baco encomendou-me 289 euros, no ano passado, que é o valor anterior, homólogo, não me encomendou nada. Há aqui uma taxa de diferença de 100% de crescimento, claro, não compara, e ele foi responsável por 2,3%, ou seja, a sua representatividade do volume de encomendas que eu fiz.
E tenho por aqui abaixo todos os clientes, que consigo ver aqui rapidamente. O Hotel Inovação teve aqui um grande crescimento, foi responsável por 17% da minha faturação até ao dia de hoje. Mas também vem aqui a laranja alguns clientes. O que é que são os clientes laranja? São os tais clientes que no ano passado compraram, o Palomar Hotel no ano passado comprou, encomendou 507 euros e neste momento ainda não encomendou nada. Portanto, eu consigo aqui ver logo. Mas também posso ver aqui, se eu for, por exemplo, aqui ao Bar do Baco, se eu clicar, eu vou ver o detalhe deste cliente. Ou seja, quem foi o comercial foi a Filipa Cunha, que vendeu 289 euros. Que famílias de artigos é que eles compraram? Neste meu caso, foi a família Vinho. Que artigos é que eles compraram? Estes, com quantidades, e diferença de quantidades, com o valor total, etc., por comparação. Também aqui as marcas, no caso foi outras marcas, ou então da marca Quinta da Bacalhau, e qual foi o canal de venda. Neste caso foi outros, porque não foi um específico, já vou mostrar quais foram os canais de venda mais aqui à frente. Okay? Então, eu aqui tenho o detalhe do Bar do Baco. Mas se eu for agora aqui escolher, vou pôr aqui fazer um valor mais elevado, este até hoje, vai-me dar um valor muito mais elevado, naturalmente, mas vou aqui comparar, por exemplo, o Almada INE, e ele vai-me aqui mostrar 10 documentos. E o que é que eu vejo aqui? 2 comerciais. No ano passado, o comercial responsável por este cliente era o João Gil, este momento é o Tiago Ferreira. Há aqui uma diferença e eu consigo lá ver qual é. As famílias de artigos que o Almada INE está neste momento a comprar, podem ver aqui que os destilados no ano passado eles compraram esta família e este ano não estão a comprar. Os artigos, portanto, estão a ver que eu consigo decompor isto tudo por cliente, por marcas e também depois, mais tarde, por canais. Ok? E tenho esta informação aqui toda explícita. Continuando, tenho, pois, a lógica por comercial, ou seja, vou olhar para os meus vendedores, o António Moraes, a Catarina Dias, o Tomás, a Filipa Cunha, por exemplo, aqui o António Moraes, este ano já teve, continuamos a ver o ano, 120 mil euros, no ano passado 56, está com uma taxa de crescimento bastante grande, acima já mais que duplicou a sua taxa, ele representa 19,9% das encomendas este ano, mas se repararem, aqui o Diogo Marques é quem tem feito mais encomendas neste período. Mas também consigo ir aqui ao detalhe, mais uma vez, o António Moraes, 155 encomendas neste valor, quem foram os clientes a quem ele vendeu, quais foram as famílias que ele mais vendeu, ou que no ano passado vendeu não vendeu, quais são os artigos que ele mais vende, ok? Por comparação, marcas, canais e países. Portanto, eu tenho sempre esta decomposição, este drill down de informação por cada um dos comerciais, como tinha aqui dos clientes. E depois vou aqui a famílias. Famílias, a lógica é a mesma, ok? Portanto, eu tenho aqui as minhas famílias artigos e posso aqui ver, por exemplo, da família Aguardente e Conhaque, quem foram os clientes que me compraram, quem foram os comerciais que venderam, e por comparação, quem é que no ano passado vendeu e este ano não está a vender. Quais foram os artigos mais vendidos, que eu posso ordenar aqui, quais são as marcas mais vendidas que eu tenho em termos da família da Aguardente e Conhaque, ou portanto, a família, neste caso, que for. E tenho, mais uma vez também, os artigos. Neste período, qual é o artigo com mais crescimento? Portanto, eu posso ver aqui o artigo que mais tem contribuído é a cave de vinho a caso, portanto, neste caso, 9,2% da faturação total é deste artigo, portanto, eu consigo ver a informação aqui. Mas antes de eu avançar a mais informação e ir aqui para as marcas e canais, eu queria voltar atrás um bocadinho aos clientes. Para ver o quê? Eu aqui do lado direito, que é, se repararem na informação que aparece para clientes, para comerciais, para famílias, não é? E também para artigos, mas vamos aqui aos clientes. É uma informação que diz respeito aqui. Dá-me aqui um card de resumo de alguns indicadores de base. Dá-me também o período homólogo, qual eram os valores. Eu neste momento faturei 91 clientes no ano passado a 70. Estou a ver aqui rapidamente alguns resumos. Mas tenho este gráfico aqui em baixo que mostra quem é o top 10 de clientes. Quem é que mais me está a encomendar? No caso do Hotel Prestige. Também posso ver quem é que me está, ao contrário, o Hotel dos Santos ainda está com o top invertido, não é? De menos para mais.
Mas vamos ver que o top 10. Mas eu não só quero ver quem é que me está a crescer mais, quem é que está a colocar mais encomendas, em termos de volume, mas eu também posso querer saber qual é a empresa, qual é o cliente que me está a crescer mais em relação ao ano passado. E se repararem, o restaurante O Galo é o que me tem crescido mais enquanto cliente do ano passado para agora. Ano passado, porque eu tenho um período homólogo em cima. Portanto, se reparem, uma coisa é quem é que me encomenda mais em termos de volume. Hotel Prestige, ainda bem, já me encomendou este ano 20 mil euros. Mas qual é o cliente que mais me cresce? O restaurante O Galo. São duas variáveis diferentes. Assim como para comerciais, eu também tenho o mesmo tipo de análise. Quem é que me está a vender mais a encomendar mais este ano? O Diogo, a seguir a Filipa. Encomendas, mas quem é que tem crescido mais? Claramente o Diogo Marques. Ou seja, eu consigo ver não é só pelo volume de encomendas, neste caso, mas também pela percentagem, vamos chamar assim, de crescimento. Portanto, o Diogo Marques, por comparação com o período de análise, ou seja, neste caso é o MOL que lançou 2024, tem tido um crescimento muito bom. Mesmo lógico com as famílias, portanto, continuamos com a mesma questão. Quem é que tem crescido mais? Os vinhos este ano, mas apesar de tudo, quem fatura mais são os carros de vinho. Também é o artigo mais caro, portanto, naturalmente é assim. Nos artigos, a mesma lógica, com toda esta informação que eu tenho aqui disponíveis. E vamos agora aqui ao conceito de marcas. Portanto, marcas é um conceito que é transversal, como eu tinha explicado há pouco, a famílias e subfamílias. Eu agrego artigos de diferentes famílias a uma só marca. E eu aqui trabalho a marca. Portanto, estou a perceber, mais uma vez, também tenho aqui todos os gráficos, portanto, a lógica é sempre a mesma. Tenho aqui, se eu posso aqui chegar e, por exemplo, ver aqui os carros de primavera. Quem é que me tem comprado esta marca? Quem são os comerciais que mais me vendem esta marca? Quais são as famílias de artigos da marca Cabos Primavera que eu estou vendo em marca? Estou a ver que a marca Cabos Primavera tem artigos em 3 famílias. Onde é sempre Cabos Primavera, que é para eu perceber, até para eu negociar muitas vezes com o meu fornecedor. Portanto, lá está, esta minha empresa vende vinhos e eu posso chegar ao pé daqui das Cabos Primavera, estou a ter um bom desempenho, as Cabos Primavera estão a crescer muito, por exemplo, este ano, em termos de vendas, e se calhar vou apostar mais e negociar os preços, que eu estou a ter um bom crescimento. Ou então o oposto, eu estou a ter muitas quebras, e se calhar a minha informação é importante para eu falar com o meu fornecedor. Olha, eu com esta marca estou a ter aqui algumas dificuldades de escoar, não sei se é relação de preço, se é uma questão de time, pode ser muitas variáveis. Mas eu posso ter essas duas visões sobre a mesma área. Lá está, estou aqui a analisar também quais são, neste caso, os artigos da marca Cabos Primavera, etc. Pronto, e agora, tendo esta área de composta, eu vou aqui mostrar os canais. Ora bem, os canais, eu tenho aqui, vou aqui só mostrar este mês até hoje. E o que é que me vai aqui aparecer? Depois vou explicar como é que eu vou criar isto. Eu posso ter um ou mais do que um canal associado. Eu tenho por padrão o MSS, o MyMSS para quem tem o MyMSS, mas eu posso criar canais. Estes canais são criados com base em quê? Em campos, ou seja, campos de utilizador no cabeçalho dos documentos, que eu digo, por exemplo, todas as vendas feitas diretamente por parceiros, todas as vendas são feitas pelo portal web, todas as vendas são feitas ao balcão. É um cabeçalho que eu ponho, eu vou fazer aqui uma correspondência aqui no MyTeam, que vai-me dar um código, eu vou mostrar daqui um bocadinho, e vai-me aqui apresentar as referências a esses canais. Países. Neste meu caso, eu vendo para Portugal e Espanha, vão aqui aparecer os países a que eu vendo, esta lógica de países, muitas vezes as pessoas têm mais para Portugal, mas para quem tem a exportação, vai ver aqui também as duas variáveis, portanto, o crescimento, e depois, por último, aqui os objetivos, que nos vão dizer o quê? O António Moraes, o objetivo que ele está, ou seja, ele está abaixo do objetivo que eu tinha definido para este mês, ele só faturou 5.000 euros e ainda está abaixo de 4.900 para este período, ou seja, ele à data de hoje, no mês de outubro, já devia ter faturado praticamente o dobro, não é? Portanto, ou seja, estamos aqui abaixo de menos de 95%, quase o dobro, mas consegui ter aqui. Esta análise, normalmente aqui nestes vendedores de demonstração, nós temos aqui em baixo, mas podemos ver aqui que a Filipa Cunha, por exemplo, já está a cumprir, já ultrapassou os objetivos e vai, por exemplo, já acima de 1.713 euros dos objetivos que foram definidos para ela.
Ok? Pronto, e de uma forma geral tenho estes separadores que eu consigo decompor bastante informação que eu tenho com base nas as minhas encomendas, neste caso. Mas agora queria ver só mais aqui 3 opções que são, no nosso entender, procuram ser diferenciadoras. A primeira, é a mais simples de todas, é a consulta de documentos. Ou seja, eu consigo ir aqui e ver neste período. Neste caso, eu estou a ver já aqui as vendas que foram feitas eu consigo consultar os documentos. Se eu clicar aqui, consigo ver mesmo o detalhe destes documentos e depois posso filtrar por clientes, por comerciais, por país ou por canal de vendas, para filtrar e exportar, ver toda esta informação que aqui me aparece. Ok? E com isto analisar muita informação. Agora, o que é que eu tenho aqui a seguir? Intervalos de encomendas. O que é isto? É uma funcionalidade que já existia no MyTeam, nós agregámos, foi tudo neste ecrã de análise, eu poder categorizar as minhas encomendas por período de tempo em intervalos. Neste caso, eu tenho 3 intervalos, eu posso ter até 5. Eu é que defini, isto é um parâmetro que eu tenho aqui no MyTeam, todas as encomendas abaixo de 500 euros, entre 500 e 1000 e acima de 1000. Podem pôr os valores que entender. Portanto, são operadores booleanos, abaixo de, entre e acima de, e eu consigo ver aqui. E eu consigo analisar que, por exemplo, a maior parte das minhas encomendas são acima de 1000 euros. Mas não é por muito, não é? Portanto, aqui a diferença está muito próxima. Mas, acima de tudo, também me interessa ver que abaixo de 500 euros não são assim tantas quanto isso, ou seja, apesar de são muitas em número, mas não são muito significativas em termos de valor. Portanto, eu consigo analisar a informação com base nisso. Também tenho aqui algum gráfico e posso ir exportando estas imagens para vários locais. E agora, por último, em termos de funcionalidades, nós temos aqui estatísticas mapa mundo. Os mapas mundo são os mapas administrativos. Ora bem, a melhor forma também de mostrar os mapas administrativos, já começam aqui a ver, nós agora no domingo vamos ter mais uma vez as chamadas noites eleitorais e vamos ver muito estes mapas. E o que é que eu vejo aqui? Vejo neste ecrã, o que é que eu quero ver? Vejo onde é que eu fiz vendas? Portugal e Espanha. Não é? Eu vou ver, se eu clicar aqui em Espanha, veio 649 euros, 2 clientes. Em Portugal, 18 clientes e 12 mil euros. Mas se eu clicar aqui no detalhe, em Espanha, eu vou ver em que região é que foi. E foi na Andaluzia. Se eu for para trás, consigo ver agora Portugal e consigo ver em que distrito é que eu estou a ter as minhas vendas. E vou ver que, rapidamente, eu percebo que onde eu estou a ver em mais é, curiosamente, no distrito de Aveiro. E quando eu clico no distrito de Aveiro, consigo ver ao nível do concelho, dos concelhos de Aveiro. Passando aqui um rato por cima, nós também queremos contribuir para que as pessoas desenvolvam as suas competências na área da geografia, para ser capaz de identificar bem aqui os concelhos, mas se eu quiser saber quem é que foi, eu abro esta aba e ele vai me informar onde é que são os clientes que eu, neste período de tempo, no distrito de Aveiro, eu tive neste caso, quando eu consigo fazer vendas. Naturalmente, aqui eu tenho vários filtros que eu posso apurar. Por exemplo, eu estou aqui a ver em termos globais. Vamos aqui agora para Portugal, mas eu disse assim, olha, mostra-me agora aqui do comercial, vamos aqui escolher o comercial Teresa Costa. Estou aqui a clicar no sítio errado. Teresa Costa. E a Teresa Costa vendeu no Algarve, em Espanha, muito bem, mas quando eu clico no Algarve, ela vai mostrar que a Teresa Costa está certa, ela só vende no Algarve, portanto é a zona dela, onde ela está. E consigo ver da Teresa Costa quais foram os concelhos do Algarve onde ela fez mais vendas e perceber por concelho como é que está o processo a decorrer. Assim como também posso ver que famílias de artigos é que estão a ser vendidas, aonde, que artigos, que marcas, por canais e também as tags. As tags é aquele conceito, as etiquetas que eu atribuo às entidades e eu posso pesquisar aqui, por exemplo, da Teresa Costa, quem é que foi dos restaurantes. Pronto, e ele vai-me agora aqui atualizar. Portanto, ele vai-me aqui voltar outra vez. Portanto, também continua a ser Portugal e Espanha.
vamos aqui a Portugal, ao Algarve, mas já são menos concelhos. Estão a ver que já é uma análise mais apurada, ou seja, para aqueles clientes que eu atribuí a tags são eu que os crio e atribuo na área de identidades do MyTeam. Eu vou aqui filtrar por esta informação. Okay? Portanto, eu consigo ter este nível de detalhe nas minhas vendas e consigo, acima de tudo, em poucos segundos, visualizar informação. E essa visualização de informação com base em dados objetivos permite tomar decisões muito mais rápidas. Reparem, se eu quis ver os restaurantes, eu até sei que a Teresa Costa tem clientes restaurantes em todos os concelhos do Algarve. Estou aqui a exagerar, mas vamos pegar neste exemplo. E se eu ver que eles só vendem em 3, eu posso falar com ela, então, outubro, o que é que se passa? Há aqui concelhos que não estamos aqui a conseguir vender. Neste período de tempo, podemos aumentar o período de tempo, claro está. E com ela debater, analisar, ou seja, a intenção dos monitores é reunir e representar informação que existe no RP, que vem do MSS, da prática comercial, dar-lhe forma, né? Pegar no conteúdo, dar-lhe forma e transformar isto em dados que possam ser convertidos em informação. E é com base em informação que nós conseguimos tomar decisões, que nós conseguimos percepcionar situações, que nós conseguimos identificar problemas e até ver oportunidades de crescimento e maior desenvolvimento. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é agilizar o trabalho dos chefes de equipa, dos diretores comerciais e de quem é responsável por tomar decisões ou planear a sua equipa de trabalho. Portanto, de uma forma rápida e mais, aqui com alguns detalhes, os monitores de encomendas, estamos aqui mostrado encomendas, portanto 12 mil encomendas. Se eu for aqui às vendas, eu consigo também ver, claro, com outros valores, como é que estão as minhas vendas. Portanto, eu aqui, se reparar, os documentos que estão em análise são os faturas, eu recebi as faturas. Por acaso também podia pôr aqui as notas secretas. Eu, nesta casa, a minha empresa de demonstração, eu não faço notas secretas. A gente evita fazer ao máximo notas secretas. Mas, acima de tudo, a informação é a mesma. Só para dizer que eu aqui estou a analisar sobre vendas, aqui estou a analisar sobre encomendas. Ok? Portanto, de uma forma rápida, é isto em termos dos monitores. Portanto, parte 2, concluída. Eu vou aqui parar só rapidamente a partilha, para voltar então aqui a partilhar novamente o meu ecrã. E vou aqui partilhar. Pronto, penso que a gente está a ver o ecrã. A minha questão agora é como é que eu passo às configurações no back-office, no MyTeam, para mostrarmos esta informação como um todo. Ora bem, o primeiro passo, eu tenho que descarregar aquele site do MSS, portanto, toda a gente conhece. Quando lá tenho o CD, portanto, eu vou aqui entrar. Eu vou aqui a Downloads, eu tenho aqui o CD do MSS, ok? Portanto, a última versão é do dia 30/9, que vocês já conhecem, mas depois tenho aqui em baixo World Geometries Database, ok? O que é isto? Isto é uma base de dados, vem aqui comprimida, são cerca de 500 megas, ela depois descomprimida vai para os 2 gigas, que eu tenho que fazer, ou seja, eu tenho que carregar no SQL com o nome que não está, portanto, World Geometries, ok, como aí está, eu tenho que carregar para que funcione. Portanto, a base de dados é local, portanto, não é uma base de dados online do Google ou Microsoft ou outra empresa qualquer, é uma base de dados administrativa que tem que ser instalada. Portanto, sem isto, sem estes mapas estarem instalados, eu não consigo utilizar aquela funcionalidade de mapas. Mas o primeiro passo passa exatamente por definir, por carregar esta base de dados com os mapas administrativos. Porque nós temos do mundo inteiro. Temos 2 níveis, no caso de Portugal, distrito e concelho, no caso de Espanha, região autónoma, província, outros países, depende da sua estrutura administrativa, claro está, mas temos 2 níveis de nível de detalhe. O segundo passo importante, mas está também em relação a esta questão dos mapas, eu tenho que ter as minhas entidades georreferenciadas. Portanto, eu tenho que ter coordenadas nas minhas entidades. Podem dizer, mas agora como é que eu vou fazer isso para guardar atividades? Eu não tenho nada disso no ERP, ou então eu não vou estar aqui a colecionar os números, menos 45, menos 8, ninguém normalmente vai nada a recolher isso. Nós temos um módulo na área de entidades,
que eu vou aqui carregar, que eu digo entidades coordenadas GPS. O que é que eu faço? Ele vai mostrar todos os meus clientes. Eu vou aqui mostrar, diz-me lá quem é que não tem coordenadas. E eu vejo aqui a estalagem dos moinhos. Ele ainda não está já referenciado. Isto aqui é o ponto zero do GPS, ok? Aqui ali no Equador. Se eu clicar aqui, e se eu tiver a morada convenientemente bem escrita, código postal em localidade, ele faz a georreferenciação inversa. Eu clico e ele vai aqui, isto é informação fidedigna, é real, vocês estão aqui a ver, é aqui numa rua em Albergaria à Velha, que é aqui no Conselho do Distrito de Aveiro. Ele está aqui e eu digo, sim senhora, está certo, eu só tenho que clicar e guardar. Portanto, ele vai-me aqui guardar e a partir deste momento esta entidade passa a estar georreferenciada. Sim, há ali um tempo inicial que eu tenho que investir a guardar esta informação, mas eu, neste momento, já associei as coordenadas a isto. Portanto, basta fazer isto, como podem ver, georreferenciação inversa. Eu não tenho que andar com a costa, só tenho que validar informação mais real, ok? Portanto, apesar que isto é uma base de dados de demonstração, mas nós procuramos mesmo pôr com dados. Parece que estamos a registrar aqui algumas falhas na voz do Luís. Tiago, tu confirmas que também estás a ter essas falhas com o Luís? Sim. Sim? Então, vamos aguardar um bocadinho para que ele possa voltar a iniciar a sessão. Eu vou também enviar-lhe uma mensagem. Aguardem um pouco. E já agora... Agora, estou sim, Luís? Sim, estão a ouvir? Está a conectar. Luís? Sim. Está a ouvir-te. Perfeito. Ok. Então, eu vou então voltar aqui a partilhar o ecrã. Só um bocadinho. O João, penso que alguém já está. Exatamente, é isso, obrigado. Pronto, penso que já estão a ver agora o meu ecrã, certo? Conseguimos ver. Luís? Ficamos sem Luís novamente, a nível de voz. Luís?